Olá, sejam todos bem-vindos ao Fala Turismo na BTM 2022. Estamos aqui com o Renato Alves, sócio-diretor da Viagens Promo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada. Renato, é um prazer ter você aqui. Viagens Promo já está no meu hall de favoritos, né? Não só da forma como vocês se colocaram no mercado. E eu já queria, de cara, né, já perguntar a você quais são as preocupações que a Viagem Promo tem com o agente de viagens na venda, né, propriamente dita. Além de sistema, que sistema hoje não é mais um diferencial. Mas qual a maior preocupação que a Viagens Promo tem para fazer o agente de viagens fazer uma venda? Legal. Obrigado pelo convite, não é? A Viagens Promo tem 4 anos de idade. É uma empresa bem novinha, né? Mas esse mês a gente chegou a 125 colaboradores. E pegou, Nossa, bem a legal. pandemia, Pegou bem né? a pandemia. A gente teve um crescimento exponencial na... Tá legal aí? Tá ótimo. Na pandemia. Então, eu costumo dizer que, assim, existem várias operadoras no mercado, boas, por muitas vezes a gente vende o mesmo produto. A gente vende o mesmo aéreo, a gente vende o mesmo hotel e, às vezes, o mesmo receptivo. O que vai mudar entre cada uma é o relacionamento. Turismo é relacionamento. Então, não é só vender. Na hora que dá uma situação não agradável com o passageiro em viagem, antes de viajar, que tem muita coisa que já tem multa, tem que quebrar uma multa, é essa hora que o nosso time é treinado, né, para dar assistência para a agência de viagem. Então, não é só vender, né? Todo mundo vende, todo mundo quer vender. Você conhece o seu parceiro quando você precisa do parceiro. Eu ia chegar aí, então nesse pós-venda é importante. Todo mundo tem que estar... todo mundo lá dentro do nosso time está alinhado para atender. A Viagens Promo, um exemplo, né? A Viagens Promo, na pandemia, os reembolsos, a gente não usou a lei que poderia pagar até 31/12/22, está prorrogado para 23, né? Todos os nossos reembolsos foram processados em até 15 dias. Mesmo a gente não recebendo da companhia Vocês aérea. esperam receber? A gente vai Muito receber bom. uma hora da companhia aérea, mas nem o passageiro e nem a agência poderia ser afetado por aquele reembolso, né? Então a gente decidiu, qualquer reembolso aqui tem que ser processado de imediato. Um cuidado com o cliente. Cuidado com o cliente. Esse é um dos itens que fez esse crescimento, que a gente tem certeza que é um diferencial, não é? O crescimento da Viagens Promo chegar onde está hoje. Eu, como agente de viagens, eu me preocupo com isso, né? Com que o meu operador, o meu fornecedor se preocupa comigo, né? Assim como eu me preocupo com o meu cliente final. E esse pós-venda, que era o que eu ia entrar, o pós-venda para mim é o mais importante. Então, qual é hoje a tua... eu sei que o WhatsApp é o que funciona mais, né? Mas a tua preocupação dentro, né? A tua equipe, o offline, horário, como está funcionando isso? Tá. As vendas, né? A pandemia trouxe algumas coisas que o agente de viagem em casa não tem horário, né? Em muitas palestras a gente pergunta, quem aqui trabalha até as 18 horas? Ninguém mais levanta a mão, né? A gente teve que criar lá e contratar, né? Então a gente tem 3 turnos hoje, mas o horário é das 9 às 22, de segunda a sábado. Nosso horário era de segunda a sexta, das 9 às 18, e sábado das 9 às 13. Isso acabou com a pandemia, né? Então a gente tem um atendimento para venda até as 22 horas diário, exceto domingo, e a gente tem um telefone 24 horas para o passageiro em viagem, né? Então qualquer situação do passageiro em viagem, ele já tem uma equipe separada para assistência. É importante demais. É importantíssimo, né? Não é... Hoje tem muito voo, atrasa um voo, tem que alterar o receptivo. Sempre. Tem que ter alguém lá para fazer isso, porque não é só vender. Verdade. Não é? Eu vou voltar um pouquinho aqui no assunto, que você falou que é novinho, tá há 4 anos no mercado, e você tá entrando aqui no Nordeste e tá entrando bonito, né? Como que tá isso? Me fala. Legal. Esse final de semana,
né, a Viagens Promo pensou um pouquinho, tanto eu como o meu sócio, que também é Renato Kido. Renato. E a gente tinha que fazer alguma coisa diferente na pandemia. E a gente, lá em 2020, decidiu fazer um voo fretado, né? O vilão do nosso negócio é a passagem aérea, né? É verdade. A previsão para 2023, hoje, então, isso, só Deus. A previsão para 2023, com a guerra que não termina, com a instabilidade do petróleo, não tem margem para se ter um aéreo com preço que existia antes de pandemia. Isso mostra que o fretamento, a gente deve ter mais fretamento ainda para 2023. A gente começou com um fretamento de Confins para Porto Seguro em 2020. Esse final de semana a gente tem 9 fretamentos. Em dezembro a gente chega a 20 fretamentos semanais. Semanais. Não é para qualquer um, não. Muita coisa. Não é para qualquer um, não. O Nordeste é muito vendido como destino. E agora a Viagens Promo chegou aqui para o emissivo, né? Então a gente já tem gente em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Manaus. De Nordeste, eu acho que é isso. Norte e Nordeste. Ainda, né? Que a gente vai agora trabalhar para fazer isso daqui rodar como emissivo. É difícil falar, a gente tem muito voo fretado como destino, né? Mas reunindo esse pessoal, mostrando o que é um voo fretado e quais são as responsabilidades quem sabe, saindo daqui que isso inclui, né? A gente sempre conversa para ver o que pode fazer. Porque, assim, eu posso pôr um fretamento a qualquer momento, mas há de ter um comprometimento do agente de viagem para vender esses lugares, não é? É muito risco. Claro, é verdade. Mas a gente pensa em prateleira. E levando esse assunto, né, seguindo com esse assunto, já que a gente está falando aqui do Nordeste, estamos na BTM, que acontece em Fortaleza, e a gente já se encontrou em outros lugares, em outras feiras, né? Em Pernambuco foi a última. Pernambuco, isso aí. E agora é só mais eventos que vêm pela frente. Então, qual é a importância da Viagens Promo estar hoje, além, lógico, desse corpo a corpo, né? Da gente se ver, encontrar e conhecer pessoas? Qual a importância disso? Eu gosto de uma coisa que é o olho no olho, né? A pandemia, a gente fez tanta reunião online, Ninguém aguentava mais, né? Ninguém aguentava tava todo mais. mundo sentindo falta já desse contato, sem máscara. Então, eu viajo bastante. Eu vou lá no cliente, se vai ter um jantar amanhã em João Pessoa, eu faço questão de estar nesse jantar. E eu também vou. Eu fui convidada para um jantar. É verdade. E se vai ter alguma coisa, eu gosto bastante de estar presente, não é? O agente de viagem, eu acho que a palavra não é... A palavra é parceria. Ele não é carente. Muita gente fala, o agente de viagem está carente, ele precisa... Não, ele precisa de um parceiro que esteja com ele na hora boa e na hora ruim. É isso. Não é? A pandemia trouxe bastante hora ruim. Isso aí é a palavra, isso é a chave do negócio. Para mim é isso. Eu costumo dizer, não dá para atender todo mundo, mas eu só tenho esse número de celular, né? Se a minha família, se minha esposa... E se o agente tem o mesmo número, então não dá para não atender às vezes ele responde rápido, às vezes ele espera, né? Mas não tem problema. Às vezes ele vem aqui e a gente não tá. Mas acho que a palavra é estar presente, né? Sim. Estar presente com o agente de viagem e fazer dessa parceria duradoura, porque eu não quero só que vende. Vender é fácil, não é? E falando um pouquinho da BTM, você já tinha participado do... Não tinha, é a primeira vez, né, da Viagens vocês Promo estão na no BTM, Nordeste, verdade. Né? Mas para nós já é super importante, porque atinge o mercado, principalmente do Nordeste, não é?
A gente trouxe caravana para cá, não é? E esse pessoal tem que estar do lado da Viagens Promo agora. Muito bem. Renato, foi muito bom ter você aqui. Foi bom conhecer a sua empresa, Obrigado. ouvir um pouco da sua história, que a empresa que começou com um período tão complicado, já com um desafio tão grande, né? Mas priorizou o cliente. Eu acho que por isso que vocês chegaram onde chegaram. Então, parabéns pela empresa e obrigada por estar aqui conversando. Contem comigo e com a Viagens Promo. Muito obrigada, Renato. Obrigado.